Câmara é notícia. Bom dia. Hoje é sexta-feira, 19 de abril de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara pode votar projeto que garante pagamento do Bolsa Família para trabalhador que se empregar na safra agrícola. Seguradoras propõem na Câmara novas coberturas diante de catástrofes climáticas. O governo pretende chegar ao final do ano com 80% das rodovias federais em boas condições. Especialistas querem apoio dos planos de saúde para melhor atendimento a pessoas com autismo. Câmara pode votar projeto que garante pagamento do Bolsa Família para trabalhador que se empregar na safra agrícola. O repórter Antônio Vital acompanhou o debate sobre o tema. O plenário da Câmara pode votar projeto que garante a continuidade do pagamento de benefícios sociais, como o Bolsa Família, para o trabalhador que se empregar em atividades ligadas à safra agrícola. Esse tipo de serviço varia de acordo com a atividade agrária e compreende o período entre o preparo do solo e a colheita. Os contratos para esse tipo de trabalho, de acordo com uma lei de 1973, têm o período máximo de 2 anos. Acontece que as regras do Bolsa Família estão atreladas a um valor máximo de renda por pessoa. No ano passado, esse limite foi definido em R$ 218, o que faz com que o trabalhador perca o direito se obtiver um trabalho de carteira assinada, como é o caso da safra. O projeto apresentado pelo deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, ganhou regime de urgência, o que permite que seja votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. Na Comissão de Agricultura, o relator, deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, argumentou que algumas culturas agrícolas, como o café, o alho, a batata, a uva, a maçã e a cebola, têm safras de curta duração, com elevada necessidade de mão de obra, o que faz com que o trabalhador prefira manter a Bolsa Família a trabalhar com carteira assinada. Na comissão, ele apresentou texto para permitir que o trabalhador continue a receber o benefício no caso de contratos de trabalho de até 6 meses. O texto original previa prazo máximo de 3 meses. Para Evair Vieira de Mello, a medida aumenta a renda do trabalhador e garante mão de obra para a atividade de colheita. São 2 grandes objetivos. O primeiro é poder aumentar a renda desses trabalhadores que estão nos programas sociais. E o segundo é disponibilizar mão de obra para as atividades de colheitas no Brasil. E hoje a legislação, ela diz que o trabalhador, para assinar a carteira para atividade de colheita, ele tem que sair do programa social, ir para a atividade da colheita e, naturalmente, isso é um desestímulo para que o trabalhador ele assine a carteira. Ainda não há data para votação no plenário do projeto que garante a continuidade do pagamento do Bolsa Família para o trabalhador que se empregar em atividades ligadas à safra agrícola. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. O governo pretende chegar ao final do ano com 80% das rodovias federais em boas condições. A repórter Silvia Munhato acompanhou o debate com deputados. Técnicos do governo que participaram de audiência pública na Câmara disseram que o objetivo é ter 80% das rodovias federais em boas condições até o final do ano. Esse índice era de 52% em 2022 e está hoje em 67%. A audiência foi na Comissão de Agricultura e buscou levantar os gargalos para o escoamento da safra brasileira. Carlos Barros, diretor executivo do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, diz que o órgão dobrou o orçamento verificado no governo anterior, chegando este ano a 14 bilhões de reais. Nós temos um programa que é um programa mínimo de manutenção das nossas rodovias, que a conserva mais pura, mais simples das nossas rodovias. E nós temos aí estabelecido um custo médio de algo em torno de 250 a 200 mil reais quilômetro ano. Nós estávamos ao longo de 2022 trabalhando com 60 mil quilômetros ano. Então era muito insuficiente, porque mal dava para a gente fazer as questões minimamente necessárias para fazer um tapa-buraco. Para Alain Machado, diretor de Obras Públicas do Ministério dos Transportes, a situação deve mudar mais com os investimentos do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que prevê 112 empreendimentos novos. Ele contou que em 2023 houve aumento de investimentos, mas o governo teve que esperar um reaquecimento da cadeia produtiva para poder comprar materiais.
Para este ano, segundo Alain, estão previstos 13 leilões de concessões rodoviárias e a revisão de 14 contratos existentes. Também será lançada a Política Nacional de Ferrovias. Em relação aos corredores de escoamento da safra, Carlos Barros, do DENIT, diz que o objetivo é chegar a 80% de boas condições nos acessos aos portos das regiões Sul e Sudeste e de 90% para o acesso Norte. O deputado Tião Medeiros, do PP do Paraná, que solicitou a audiência, diz que a infraestrutura precisa correr para alcançar o ritmo da produção agrícola. Seguramente o produtor vai fazer o seu papel, continuar a produzir, e nós vamos chegar a 400 milhões de toneladas, nós vamos chegar a 450, que é o planejamento e a projeção para 2030, e a gente tem o mesmo volume de rodovias, o mesmo volume de ferrovias, de berços de atracação, de terminais de retroárea, e aí? Apesar dos investimentos anunciados, Elisângela Lopes, assessora da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, disse que o custo do frete no Brasil é maior que o da Argentina e dos Estados Unidos, outros 2 grandes produtores de grãos, e reclamou da baixa capacidade de armazenagem. Para uma produção de 320 milhões de toneladas, existem silos apenas para 201 milhões. Outra grande queixa do setor é a demora na conclusão de ferrovias. Segundo Davi Barreto, diretor executivo da Associação Nacional dos Transportes Ferroviários, a malha ferroviária atual é de 21,5% do total dos sistemas de transporte, enquanto na Rússia é 81%. A China tem 14%, mas 51% do sistema é aquaviário. 120 vagões de trem comportam a mesma carga de 360 caminhões. Em relação aos portos, Alex Sandro de Ávila, secretário do Ministério de Portos e Aeroportos, diz que serão realizados 16 leilões de concessões este ano. Outros 100 portos privados estão em análise para autorização de implantação. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Especialistas querem apoio dos planos de saúde para melhor atendimento a pessoas com autismo. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou a reunião com deputados. Cerca de 80 milhões de pessoas no mundo têm o transtorno de espectro autista, o TEA, segundo a Organização Mundial de Saúde. No Brasil, estima-se em mais de 2 milhões e 200 mil brasileiros com autismo. Essas pessoas podem ter dificuldades em diversas áreas, como linguagem, desenvolvimento motor e habilidades sociais, e também ter interesses restritos. Os problemas de cobertura do tratamento de autismo pelos planos de saúde foram discutidos em audiência pública pela Comissão de Saúde da Câmara. O tratamento do transtorno é multidisciplinar e envolve diversas áreas, como psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional. Segundo o deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, que presidiu a reunião, a cobertura dos planos de saúde é fundamental para garantir o acesso a um tratamento adequado e de qualidade para as pessoas autistas. A falta de cobertura pode comprometer o desenvolvimento e a qualidade de vida. A cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, se tornou modelo na legislação para essa população, com profissionais de apoio em escolas. A cidade obriga parques com brinquedos a ter acessibilidade, sessões de cinema para autistas e é proibido fogos de artifício barulhentos desde 2021. Mas o vereador da cidade, Ronaldo Tanus, afirma que existe um entrave no atendimento de saúde e sugeriu o fim da coparticipação pelos planos de saúde em caso de sessões de tratamento de autismo. Segundo ele, o aumento chegou a 600%. Levando em consideração que essas crianças não fazem somente uma terapia ou 2 por semana. Várias crianças têm a necessidade real de fazer até 20 terapias por semana. Então você veja que absurdo. Uma mãe ou um pai aí que gastava de coparticipação 600, 700 reais, começou a chegar uma fatura de 5 mil reais para esse pai e para essa mãe, e além de tudo, sem nenhum pré-aviso, entendeu? Então, esse é um ponto assim, essencial a ser debatido e a ser cobrado dessas operadoras para que isso seja resolvido o mais rápido possível. A pessoa com autismo tem atendimento garantido pelo Sistema Único de Saúde no âmbito da rede de cuidados da pessoa com deficiência e nos centros especializados em reabilitação, afirmou o coordenador geral de saúde da pessoa com deficiência do Ministério da Saúde, Arthur de Almeida Medeiros. Segundo ele, o Brasil hoje tem 309 centros especializados em reabilitação e 51 oficinas ortopédicas, distribuídas em todas as unidades da federação. Precisamos avançar na formação dos profissionais. Hoje, a gente tem uma crescente demanda em relação ao transtorno do espectro autista, que por muito tempo não foi incluído na graduação dos profissionais da área da saúde. Então, há necessidade de se rever
a formação de graduação dos profissionais da área de saúde, para que eles estejam preparados ao se formar, ao cuidar das pessoas com deficiência, de todas as pessoas com deficiência, incluindo as pessoas com TEA. São 8,9% da população brasileira que tem algum tipo de deficiência. São 16 milhões de brasileiros, entre os quais se incluem os autistas, que são atendidos pelos planos de saúde sem limitações para número de sessões com psicólogos, terapias ocupacionais e fonoaudiólogos, segundo a gerente-geral de regulação assistencial da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Ana Cristina Marques. Mas a legislação tem critérios e o atendimento depende de prescrição médica. Então, os procedimentos realizados fora desses critérios não terão cobertura. Então, atendimentos fora do ambiente ambulatorial, de saúde, atendimentos realizados por profissionais que não são da área de saúde ou que não estão no exercício profissional, não estão cobertos. Então, por exemplo, musicoterapia, quando realizado por um profissional de saúde habilitado pelo, que tem habilitação para desenvolver aquele método. Mas os planos de saúde não estão dando apoio para resolver esse problema, segundo o presidente da AMA, Associação de Amigos do Autista de Minas Gerais, William Botteri. Alguns planos impõem restrições, como limites de sessões ou exigências de autorização prévia, o que dificulta o acesso ao tratamento adequado. Nesses casos, os beneficiários têm que procurar os seus direitos na Justiça, recorrer à ANS, PROCON, Ministério Público e outros. O pai já vive desgastado, gente, já de ter o filho com o espectro autista. Ele ainda tem que recorrer a esses detalhes, essas questões que vão impactar muito mais a vida do diário deles. É um desgaste desnecessário. O deputado Zé Vitor é relator na Comissão de Saúde de um projeto de lei sobre tratamentos multidisciplinares pelos planos de saúde a autistas. A proposta muda a legislação sobre os planos de saúde e tira o limite de atendimentos multidisciplinares para autistas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. O projeto obriga empresas a vender equipamentos eletrônicos com carregador incluso. A repórter Maria Neves tem mais detalhes. Aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor, projeto obriga as empresas que vendem equipamentos elétricos e eletrônicos a fornecer acessórios como carregador e demais componentes indispensáveis ao funcionamento, juntamente com o produto. Tanto o autor da proposta, deputado Jonas Donizete, do PSB paulista, quanto o relator na comissão, deputado Jorge Braz, do Republicanos do Rio de Janeiro, afirmam que o objetivo da medida é impedir práticas abusivas, como a da Apple, que vende o aparelho de celular iPhone sem o carregador. Quando compramos qualquer equipamento, elétrico ou eletrônico, esses equipamentos obrigatoriamente já vêm com acessórios indispensáveis ao funcionamento do referido equipamento. Mas, infelizmente, a Apple não tem realizado isso. E nós temos agora um grande exemplo, eles têm vendido iPhone. Se você quiser carregador e outros acessórios, você tem de comprar à parte. Jorge Braz argumenta ainda que o fornecimento pelo fabricante dos acessórios necessários ao funcionamento de um produto garante a compatibilidade em termos de voltagem e conectividade, por exemplo, o que evita danos ao dispositivo. O deputado sustenta que quando a empresa vende o equipamento sem os devidos acessórios originais, o consumidor pode comprar outros mais baratos que podem estragar o produto. Com isso, o comprador teria um prejuízo ainda maior, uma vez que perderia também a garantia. O relator ainda acrescentou ao texto que os fornecedores de produtos eletrônicos têm de prestar informações claras em língua portuguesa sobre os equipamentos comercializados no Brasil. As embalagens deverão trazer, por exemplo, composição, acessórios que acompanham, preço, garantia, prazo de validade e origem do equipamento. Os rótulos também devem informar sobre potenciais riscos que os produtos apresentem para a saúde e a segurança dos consumidores. O projeto ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Seguradoras propõem na Câmara novas coberturas diante de catástrofes climáticas. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a reunião com deputados. O mercado de seguros apresentou na Câmara dos Deputados novas propostas de cobertura para a pronta resposta de sinistros diante de eventos extremos de enchentes e secas agravados pelas mudanças climáticas. O tema foi debatido na Comissão Especial sobre Prevenção a Desastres e Calamidades Naturais, com foco na redução das lacunas de proteção aos segurados e a seus bens. Uma das novidades é o Seguro Social de Catástrofe, que prevê indenização emergencial de R$15 mil por moradia, paga no dia seguinte ao desastre ou logo após a decretação do estado de emergência ou de calamidade. O presidente da Confederação Nacional das Seguradoras, Diogo Oliveira, explicou que essa proposta seria subsidiada por cobrança de R$3 por mês na conta de energia elétrica. Foi desenhada objetivamente para ter toda a celeridade. Então, não vai demandar inspeção, vistoria das unidades. A única demanda é que o município delimite a área afetada. O nosso desenho seria uma transferência por PIX. Então, todas as famílias receberiam imediatamente após a delimitação da área uma transferência na conta no valor de R$15 mil de uso livre, como eu disse, para poder se restabelecer naquele momento de dificuldade. Em busca de solidez do mercado para a pronta resposta aos efeitos das catástrofes climáticas no campo, também é previsto um fundo de seguro rural, com participação da União e das seguradoras e resseguradoras que operam o seguro rural. Segundo Oliveira, a intenção é mudar o atual quadro do programa de seguro rural, que cobre apenas 7 milhões de hectares, equivalentes a 6% da produção agrícola nacional. Precisa ter um sistema de amortecimento desse sistema do seguro rural, para que o preço médio do seguro fique mais estável e, portanto, atraia também mais produtores para o sistema. E, do outro lado, naturalmente, o pedido da ampliação dos recursos para a subvenção do seguro rural, para que a gente possa ter uma área cada vez maior. Outros representantes do mercado de seguros lembraram que em 2023, considerado o ano mais quente da história, os eventos climáticos provocaram $380 bilhões em perdas econômicas no mundo, dos quais apenas $118 bilhões estavam segurados. A lacuna de proteção chega a 70%. Pelos cálculos das seguradoras, o setor privado do Brasil acumula R$320 bilhões com prejuízos provocados por desastres naturais entre 2013 e 2022. Só na agropecuária, a perda chegou a R$85 bilhões em 2022. Também lembraram que 93% dos municípios brasileiros foram atingidos por eventos climáticos extremos nos últimos 10 anos. A analista de resiliência da organização ICLEI, Isadora Buchala, mostrou o mecanismo de seguro para infraestruturas urbanas, financiado pelo Banco de Desenvolvimento da Alemanha e já aplicado em parceria com 10 cidades da América Latina, entre elas Recife, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre. O foco está no apoio aos gestores públicos para ações de baixo carbono, economia circular e soluções baseadas na natureza, segundo Isadora. 100 milhões de euros que estão sendo aí colocados para que as cidades possam atuar nesse projeto, que a gente está trabalhando, com um agrupamento de riscos para que esse tipo de seguro seja sustentável. Também com foco em sustentabilidade, a Brasil Segue, que opera no canal do Banco do Brasil, apresentou proposta de seguro testada em 5 estados para reforçar o papel do produtor rural como guardião de áreas florestais, segundo o diretor de operações da empresa, Tiago Vieira. Pelos números que a gente mapeou dentro do contexto de mercado, a gente tem quase 200 milhões de hectares de florestas nativas que estão em mãos de proprietários rurais. Olhando pela nossa base do CAR, ali são 7 milhões de imóveis já cadastrados. A nossa proposta aqui é ajudar esses proprietários para manter essa área de preservação. O organizador do debate, o deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, citou a recente calamidade de enchentes no sul do seu estado para afirmar que as atuais ferramentas de socorro à população são insuficientes diante das mudanças climáticas. Ele avalia que a participação do mercado de seguros é fundamental para a busca de respostas mais imediatas e que as propostas poderão ser aproveitadas em projetos de lei em análise na Câmara. A audiência foi muito enriquecedora, trazendo o setor privado para que possamos acelerar as respostas. Essa propositura está sendo construída, precisamos de encontrar o espaço financeiro naturalmente para ela. O presidente da Comissão Especial, deputado Léo Prates, do PDT da Bahia, sugeriu a incorporação das ideias e sugestões das seguradoras em propostas que tratam de seguro obrigatório de danos causados por desastres naturais, analisadas atualmente nas comissões de Finanças e Tributação e de Previdência da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Câmara faz homenagem aos 85 anos do Instituto de Resseguros do Brasil.
O repórter João Gabriel Freitas acompanhou. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara homenageou o Instituto de Resseguros do Brasil, o IRB. Criada por Getúlio Vargas, a empresa foi privatizada em 2013 e completa 85 anos em 2024. Resseguro é o seguro das seguradoras, uma forma de negócio feita para proteger quem cobre os riscos da sociedade. Por exemplo, seguro vida, automóvel e moradia. De acordo com a Superintendência de Seguros Privados, o mercado das seguradoras no país recebeu 68 bilhões de reais nos primeiros 2 meses do ano. Do total, quase 39 bilhões retornaram à sociedade por meio de indenizações, resgates e benefícios. O ex-deputado Maurício Quintela, líder do Conselho Administrativo do IRB, explica que o Instituto trabalha principalmente nas situações de grande risco. O gestor entende que um desafio do mercado é proteger a população das mudanças no clima, seja no ambiente rural, seja no meio urbano. Para Maurício Quintela, a sociedade está desamparada em relação aos problemas climáticos devido à falta de seguros. Eu sou do estado de Alagoas, que de 2 em 2 anos nós temos uma banda do estado inundada por enchentes. Quando acontece isso, está lá o gestor e a população a depender de uma ajuda emergencial do governo federal. O seguro pode ser, um fundo seguro pode ser uma grande solução para essas catástrofes. De acordo com a Confederação Nacional das Seguradoras, esse mercado representa 6% do PIB brasileiro. O diretor do órgão, Esteves Colnago, ressalta que a participação poderia ser maior, ao menos o dobro. Ele defende que é necessário que as asseguradoras se aproximem de estados e municípios para melhorar a assistência social. Esteves Colnago frisa que o primeiro passo é pesquisar quais são as verdadeiras necessidades do país. A gente precisa também desenvolver um seguro para a reconstrução da infraestrutura dos municípios. Trabalhar efetivamente que o seguro ele possa auxiliar nas políticas públicas de ajuda à população que sofre com as mudanças climáticas. A gente efetivamente precisa entender quais são os riscos que o nosso país passa. Hoje a gente caminha, de certa forma, no escuro. Já o deputado Fernando Monteiro, do Progressistas de Pernambuco, enxerga outra função para o mercado de seguros: fornecer a garantia de conclusão para obras públicas inacabadas. Porque eu acho que o problema do Brasil de obras inacabadas só tem uma solução, passando pelo mercado de seguros. Então, nós vamos trazer esse debate aqui para a comissão, para a gente caminhar numa linha de pôr fim a obras inacabadas. E isso passa pelo mercado de seguro e passa por uma segurança jurídica. Hoje, o Instituto de Resseguros do Brasil é a única resseguradora brasileira aberta a investimentos na Bolsa de Valores. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas. Deputados reforçaram a técnicos do governo que querem participar da definição dos critérios para a renovação de contratos no setor elétrico. Entre 2025 e 2031, vencem os contratos de concessão de 20 distribuidoras privatizadas na década de 90. Os detalhes com Ana Raquel Macedo. Deputados pediram em audiência pública na Comissão de Minas e Energia da Câmara a adoção de critérios mais contundentes para a renovação das concessões das distribuidoras de energia elétrica que estão vencendo. Eles reafirmaram ainda o interesse do Congresso em participar da definição das novas regras, hoje discutidas apenas no governo federal. Entre 2025 e 2031, vencem os contratos de concessão de 20 distribuidoras privatizadas na década de 90. Essas empresas atendem 56 milhões de unidades consumidoras no Brasil. O assunto foi discutido a pedido do deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, para quem o Ministério de Minas e Energia ainda não entendeu que o Congresso Nacional quer participar da discussão das regras de prorrogação. Nessa segunda, o governo anunciou que a renovação será definida por decreto. Talvez não esteja entendendo, o Ministério não esteja entendendo o que é o papel de oferta, de contribuição que esse parlamento pode entregar. Ele pode decidir, isso é uma decisão prioritária do poder concedente. O deputado Hugo Leal afirmou ainda que o projeto que trata da renovação das concessões em análise na Câmara não deve ser votado logo, apesar de estar em regime de urgência. O motivo é a complexidade do assunto e a falta de consenso na Câmara. O deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, também defendeu uma nova concepção para a renovação das concessões.
O deputado apresentou um projeto que condiciona as prorrogações dos contratos a uma série de exigências, como estudos técnicos prévios e consulta à população. O projeto foi baseado na Lei de Concessão das Rodovias Federais. Penso que isso também deveria estar presente, além de outros critérios importantíssimos, como vários que foram ditos aqui, de fiscalização, mas também de punição pelo seu não cumprimento. Porque o que se vê hoje são as concessionárias não cumprindo a lei, não cumprindo a regulação, às vezes até a autua, e fica por isso mesmo. Durante a audiência pública, o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, Sandoval Feitosa, e o representante do Ministério de Minas e Energia, Frederico Teles, destacaram a necessidade de uma solução rápida para a renovação das concessões das distribuidoras. Frederico Teles explicou que a demora prejudica a programação dos investimentos das empresas. Nós sabemos que as decisões de investimentos dessas distribuidoras podem estar pautadas nessa prorrogação ou principalmente nos critérios que estão sendo definidos. O representante do Ministério de Minas e Energia disse ainda que sem uma definição da prorrogação das concessões, as distribuidoras de energia elétrica não conseguem captar recursos no mercado a custos mais baixos. Esses recursos são usados para investimentos na ampliação da rede elétrica. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo. Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo, diretor executivo de comunicação e mídias digitais Kleber Queiroz Machado, secretário de comunicação deputado Gilmar Tato, secretário de participação, interação e mídias digitais deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Fique agora com o painel eletrônico na apresentação do jornalista Cláudio Ferreira. Ótima sexta para você, bom final de semana. Até segunda. Câmara é notícia.